problema do bolsonarismo não é só com as urnas eletrônicas. As supostas ameaças digitais agora justificaram a formatação de todos os computadores da Presidência da República. É basicamente o que vocês ouviram. Apagaram todos os computadores do Planalto, formataram tudo. Quem trouxe essa informação para a gente foi o Rodrigo Rangel no Metrópolis. Então aqui está. Exclusivo. Por suposta ameaça, computadores do Planalto são apagados. Medida causa estranheza por ter sido adotada logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Que conveniente, né? Conveniente. Vamos entender que a ameaça era essa. Uma mensagem enviada logo após o segundo turno das eleições a funcionários da área de informática do Palácio do Planalto diz que o sistema antivírus da rede da Presidência da República detectou uma ameaça e que, por isso, os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam todo o seu conteúdo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral do Jair Bolsonaro. O motivo é óbvio. Em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados. Tá, mas e aí? Como que os caras se explicam, né? Como que eles explicam essa necessidade? Se vocês forem ver lá na reportagem do Metrópolis, e eu sugiro que façam, vocês vão ver que os jornalistas tentaram entrar em contato com diversas instâncias do Palácio do Planalto, inclusive o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, e ninguém conseguiu dar uma explicação decente. Basicamente, como eles se explicam, eles não se explicam. Eu conferi agora há pouco se tínhamos novas informações sobre que tipo de dado que foi perdido, se foi perdido algum dado, se foi apontado algum responsável por isso, e até agora nada. A Presidência da República basicamente se mantém num silêncio sepulcral sobre esse caso. Eu imagino que isso deve ser para dar tempo do malware chegar nos backups também, né? Agora, um ponto que eu fico pensando sobre isso, e daí eu queria ouvir o Tássio, é esses caras, eles têm alguma responsabilidade sobre esses dados? Porque são dados públicos, né? Uma coisa é eu deixar um malware aqui, estragar o meu computador e eu perder tudo, problema meu. Agora, quando a gente está falando de dados públicos, existe algum tipo de responsabilidade que eles têm que ter sobre isso? Olha, a princípio, dados públicos, eles são publicados em periódicos, são publicados no Diário Oficial da União e tal. A maior preocupação deles talvez não seja tanto com a questão dos dados públicos. Eu acho que a maior preocupação deles é o que eles andaram fazendo, o que eles andaram produzindo, o que eles andaram transmitindo, o que eles andaram enviando desses computadores para lá. Então, assim, tem muito cara de que estão só, sabe? Perdeu a eleição, agora é hora de queimar tudo. Um certo partido que tem muita semelhança, porque eu vou evitar falar porque tem muita questão de depois a live perder, ganhar uma restrição, perder alcance e tal. Mas tem um partido na Alemanha nos anos 40, durante a guerra, que quando percebeu que a guerra estava perdida, começaram a destruir um grande volume de documentos e provas e tal. E depois, com a chegada, principalmente, da União Soviética lá, a libertação dos campos de concentração e tudo aquilo que a história que a gente já sabe, a gente foi descobrir lá no Tribunal de Nuremberg, isso foi apresentado no Tribunal de Nuremberg, uma série de documentos que conseguiram ser apreendidos, uma série de provas de vários crimes que foram praticados ali. E aí a gente ficou sabendo dos horrores que nós tivemos lá. Agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que talvez tenha sido muito pior que a gente nunca vai descobrir e nunca vai ficar sabendo o que aconteceu naquele período. Porque aconteceu muita coisa, teve muita gente que não sobreviveu, experiência e tal, que talvez a gente nunca vá saber porque eles destruíram provas. E eu não sei, eu vejo uma semelhança, uma série de coincidências desse partido com esse pessoal que estava no poder, inclusive agora, destruindo provas e tal. Então, nós temos um inquérito em trâmite, nós temos várias investigações que algumas estão paradas por força
de prerrogativa de foro, né, do presidente. Outras ainda vão ser abertas, nós vamos ter os sigilos que vão ser provavelmente derrubados pelo Lula. Então, a gente vai ter um ponto de virada. E talvez a gente consiga descobrir muita coisa, talvez a gente consiga responsabilizar por vários dos crimes. Alguns dos crimes já são óbvios, né? Principalmente os crimes contra a humanidade, o crime de genocídio, que já é uma questão muito clara, mas a gente vai poder descobrir muitas outras coisas ainda em investigação. Agora, tem coisas que, infelizmente, talvez a gente não vá descobrir. E um aspecto que é interessante, a gente fala também, além da regulamentação da mídia, existe uma questão da regulamentação da internet. E alguns passos nesse sentido a gente já deu, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. E olha só que interessante. O Marco Civil da Internet, ele diz que os provedores, eles têm que armazenar as informações de redes sociais, mesmo depois que você delete a sua conta, delete as mensagens e tal, por um prazo de até 6 meses. Então, por exemplo, eles saindo agora, eventualmente, claro que Telegram e o WhatsApp, por mais que eles tenham um backup dessas informações por 6 meses, elas são criptografadas, então vai de ponta a ponta, você talvez não conseguiria ter acesso. Mas, eventualmente, com ordens judiciais, conteúdo de outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, outras, e-mails, de repente, outras situações, talvez fiquem disponíveis nos servidores. Então, né, talvez a gente consiga recuperar algumas coisas por esse caminho. E para terminar sobre esse aspecto, a gente tem dentro do nosso Código de Processo Penal algumas situações que autorizam o que nós chamamos de prisão preventiva. E uma das hipóteses de prisão preventiva é exatamente a destruição de provas, tá? Então eu não sei se o Xandão tá ligado nessa situação aí de formatar os computadores, mas bem conversadinho aí, ele podia atravessar algum pedido aí e impedir isso de estar acontecendo. Se bem que já aconteceu, né? Já Mas enfim, aconteceu, podem esse problema, ter né? outras provas, ainda podem ter outras provas que podem ser destruídas, né? Então fica aí o alerta. Uhum.